nome de Jesus. Josué, capítulo 15, versículos 13 e 14. Josué, capítulo 15, versículos 13 e 14. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anaque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos podem sentir, mas eu sinto de Deus que quanto mais as coisas se apertam, dificultosas ficam, Deus está sempre nos alertando que as suas promessas estão de pé e são fiéis. Nós precisamos voltar. Quando eu digo nós, irmãos, eu quero falar de uma forma corporativa, porque se nós nos desapercebermos, nós perdemos a confiança em Deus. Por quê? Porque o momento é difícil, é caótico, o momento é triste, lamentável. O momento é tudo aquilo que a gente possa imaginar de ruim para nossas vidas. Mas Deus continua sendo fiel conosco. O livro de Números, irmãos, e eu quero voltar 45 anos antes desta palavra, Números, capítulo 13, por favor. Isto aqui é 45 anos antes desta palavra. Números, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe ou cabeça entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O livro de Números, irmãos, deriva de uma palavra. Os irmãos sabem que nós temos uma versão grega da Bíblia, a princípio do Pentateuco, que foi feito na cidade de Alexandria, por ordem de Ptolomeu Filadelfo II, através de uma pessoa que trabalhava com ele, mandou buscar anciões de Israel para que pudessem fazer a tradução para o grego, que é conhecida em nosso meio como a versão dos 70 ou a Septuaginta. Isso está sempre citado nos comentários das Bíblias, dos livros de teologia, enfim, todo mundo conhece. E lá, nesse livro, o livro de Números é chamado de Aritmoi, Números. Quando Jerônimo ele fez a tradução da Vulgata Latina, ele botou Numeri, que é a mesma coisa. Só que o texto original em hebraico está escrito no livro de Números, não está como título de Números, mas está como Bemidavar. O Bemidavar é no deserto.
O livro vai trazer as caminhadas do povo de Deus no deserto. Os irmãos sabem que o povo sai depois que passa pelo Mar Vermelho, e nós falamos aqui na sexta-feira passada. O povo passa por Mara, passa por Elim, o povo passa por Sim, o povo vai para Refidim, o povo caminha no deserto. 2 anos depois que o povo sai do Egito, o povo acampa-se em Cádiz Barneia, no deserto de Parã. E ali, irmãos, Deus toca no coração de Moisés, e antes que ele dê a ordem para os filhos de Israel, Deus diz: eles vão espiar a terra que eu dei aos filhos de Israel. Deus não manda espiar por curiosidade, Deus manda espiar por confirmação. O povo ainda não tinha tomado posse, mas Deus, que é poderoso, que é grandíssimo, misericordioso, potentíssimo, ele diz: a terra que vocês vão olhar é terra que eu já assinei a escritura, é vossa, e vocês vão contemplar e ver que aquilo que eu tenho prometido desde Abraão, na terra de que eu mandei chamá-lo e disse: sai da tua terra, da tua casa, dos teus pais, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai, Abraão, que eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu e foi. Eu quero dizer nesta noite: obedeça a voz do Espírito Santo. Deus que fala é o Deus que cumpre com a sua palavra. Glórias a Jesus. Irmão, esses homens que foram escolhidos são homens escolhidos a dedos, irmãos. Cada um de nós temos uma potencialidade diante de Deus. E feliz aquele que conhece os seus limites. Lá no capítulo 18 de de Êxodo, quando Jetro, sogro de Moisés, ele vê que Moisés está sentado de manhã até a tardezinha, julgando a causa do povo. O povo sempre tem reclames, irmãos. Se você fizer atendimento pastoral, todo dia tem gente para fazer os seus reclames. Pessoas que, quando eu digo reclames, num bom sentido, de colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus problemas, as suas ansiedades. E o pastor tem que estar disposto a ouvir o povo. É Deus que capacita ao líder, ao pastor, para que ele possa ouvir o povo. E o povo precisa ser ouvido. Moisés está julgando o povo de manhã até a tardezinha. Jetro, ele vê aquilo ali e diz: eu vou te dar um conselho, Moisés. Você vai se cansar e você vai cansar o povo. Irmãos, imagina a fila e um monte de gente que tem para Moisés ouvir. Cada tribo vem contar as suas falas. Aí Jetro, no capítulo 18 do Êxodo, no versículos 21 ao versículo 26, Jetro disse assim para Moisés: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, ou seja, homens que tenham habilidades, homens preparados, homens que tenham a maturidade. Estes homens têm que ser capazes, têm que ser tementes a Deus, porque nem sempre quem tem qualidades teme a Deus, nem sempre.
Homens de verdade, ou seja, homens mesmos, que tenham hombridade. Homens que segurem a sua palavra. Homens que defendam um princípio. Que odeiem a avareza, que não sejam homens avarentos, que queiram abarcar tudo, ter tudo, homens invejosos. Por quê? Porque tem que ser homens equilibrados para poder aconselhar o povo. Aí Deus diz, Jetro diz, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Irmãos, todo líder tem que reconhecer e conhecer os seus limites. Então, cada um Deus dá uma porção, cada um Deus dá um direcionamento. Nem todo mundo é igual, há uma hierarquia, há um princípio de potencialidade para o povo. Deus sai habilitando um de um jeito, outro do outro. E Deus trabalha, Deus é ordeiro, organizado, Deus é harmonioso naquilo que faz. Para que Jetro diz isso a Moisés? Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, Moisés. Mas todo negócio pequeno, fácil de resolver, dentro das suas possibilidades, eles julguem isto aí. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Irmãos, quem está na frente do povo tem carga. Quem está na frente do povo tem responsabilidades. Por isso, orem sempre pelo nosso pastor presidente. O nosso pastor presidente, além do estado de Alagoas, tem outros compromissos fora a mais. Por isso que você deve orar para que Deus mantenha a sua saúde, o seu equilíbrio, para que Deus lhe dê progresso, para que Deus lhe abençoe, a ele e a família, porque a carga é grande, é pesado, é muitos problemas, muita coisa, e Deus precisa da sabedoria para que o homem de Deus possa gerir a obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Se isto fizeres, é Jetro falando, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Senão você morre, Moisés. Você vai dar um infarto, você vai dar um derrame, você vai cansar, você vai ficar estressado. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, bendito sogro de Moisés, e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs sobre cabeças, sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Quem diz amém? Esta terra de Israel, irmão, a terra de Canaã, ela já foi dada antecipadamente. Só Deus pode fazer isso. Você não pode chegar no cartório e tomar posse de uma coisa que você ainda não tenha em mãos ou comprou. Não pode. Você só pode tomar posse depois que compra. Mas Deus não. Deus vai dar a terra como possessão ao povo de Israel. Deus está dizendo, a terra é minha. A terra é minha. E está lá em Levítico, glórias a Jesus. No capítulo 25, Deus disse, a terra que vocês vão possuir é terra minha, eu vou dar como herança aos filhos de Israel. Deus prometeu essa terra de Canaã, primeiramente a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, ainda era Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei o que? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o que? Uma bênção.
Deus promete a Abraão e promete a sua descendência. Deus fala para Jacó agora. E Jacó disse a José em Gênesis capítulo 48, versículo 3 e 4. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, que é Betel, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência. Se você crer na promessa, na herança, levanta as mãos e glorifique ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A pessoa em questão aqui é Caleb, irmãos. Em Números 13, 6, aparece a primeira vez a pessoa de Caleb. Da tribo de Judá, um dos espias, Caleb, filho de Jefoné. Deus reuniu os 12 homens, cabeças, homens capazes, homens habilitados, para irem até Canaã, lá de Cades Barneia. Segundo Warren Wisber, de Cades Barneia até Canaã, 800 quilômetros. É longe, irmãos. E o povo vai. Então é necessário homens novos, com força para caminhar 800 quilômetros. Aí no versículo 17 do capítulo 13, Moisés vai passar as instruções a este povo. Aí diz assim: e enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi por aqui para o lado sul. O sul é o Neguebe. E subi a montanha, e vede que a terra e o povo que habita nela. Aí Moisés disse: é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as suas cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 22. E subiram para o lado sul, e vieram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. O povo entra, depois de caminhar 800 quilômetros, subiram pelo lado sul, pelo Neguebe, entram em Hebrom, aonde estão sepultados os patriarcas, olham a terra de Hebrom, e quando chega lá, estão os filhos de Anak, Aimã, Sesai e Talmai, gigantes na terra, homens de pescoço longo, altos, fortes. Quando o povo vê os filhos de Anak, as pernas começam a tremer. Nós estamos vivendo épocas de gigantes, irmãos, de coisas de assustar, e o povo está assustado, o povo está trancafiado, o povo está ansioso, o povo está em polvorosa, o povo está nervoso.
Eu vi a semana passada, o Instituto de Psicologia do Brasil atesta, o número de pessoas com ansiedade e depressão tem crescido a cada dia mais. O povo está tremendo, está com medo, tem a certeza do dia de amanhã, mas Deus nunca vai desesperançar o seu povo. Os filhos de Anak estão lá fora, são gigantes, são leis, são princípios, mas Deus já falou para o povo: a terra que vocês vão ver é terra que eu vou dar em herança, meu povo. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Precisamos ter calma, precisamos descansar no Senhor, não podemos desfalecer na fé, não. O Deus que prometeu é um Deus fiel. Ele não mente, não é filho do homem para mentir, nem voltar atrás. Mesmo da tormenta, Deus trabalha. Deus é Deus. Os gigantes são altos, as cidades fortificadas. Mas há uma promessa de herança para nós, glórias a Jesus. Foram pelo vale de Escol. Escol significa cacho. E tiraram um ramo de um cacho de uva. Tão grande, tão cheio. Colocado em um suporte. E 2 homens foram necessários para carregar. Os irmãos imaginam a expectativa de ficar 40 dias esperando uma notícia. O que se passa nas tribos, o que se passa nas conversas, o que as mulheres conversam, o que os homens conversam. O povo está ansioso, o povo quer ver algo diferente, e Deus vai fazer algo diferente para mostrar que Deus está no negócio. O povo volta, expectativa do relato. O cacho de uva está lá para todo mundo ver. O povo está atônito. Aí Moisés disse: agora vocês passem a falar o que vocês viram na terra de Canaã. Aí versículo 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz Barneia, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Não se preocupe, a promessa de Deus, Deus vai mostrar a público, para que todos possam contemplar que Deus é fidelíssimo naquilo que tem falado. Glórias a Jesus. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Aí pegaram o cacho de uva e diziam: este é o seu fruto. Aí o povo vibrou: que coisa boa, que coisa grande, que coisa magnífica. Aí eles passam não a mentir, mas contar um relato que atemoriza a congregação. Aí disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, Moisés. As cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. A primeira coisa do relato é falar do gigante, irmãos. Toda vez que nós vamos nos apresentar a Deus, a primeira coisa que a gente coloca é os gigantes.
A gente começa do maior para o menor. Deus, isso aqui está me atormentando. Isso aqui está tirando minha paciência. Isso está me sufocando. Gigante. O povo que está frenético, o povo que está alvissareiro, o povo que está feliz, começa a baixar sua autoestima. Aí ele começa, os amalequitas habitam na terra do sul, no Negueb. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar. Então, de norte a sul, de leste a oeste, está cercado por inimigo. E pela margem do Jordão. Aí Caleb está no meio, irmão. Nós temos que levantar a voz nesta última hora e dizer para o povo que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus visita, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus abre, que o nosso Deus ajuda, que o nosso Deus está presente, que o nosso Deus vai lá, que o nosso Deus abate, que o nosso Deus é Deus de vitória. Abra a tua boca nesta última hora, não fique olhando as coisas terríveis que a televisão passa, mas a cada dia que se inicia, levanta a mão para cima, você está vivo, glorifique ao nome do Eterno para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja os Calebes desta última hora. A gente sempre, quando se encontra com os crentes, irmãos, muitos é só falando de morte. Já viu a estatística? Já viu isso aqui? Já viram aquilo? Já viram quantos foram? Já viram quantos estão entubados? Sim, é real. Mas por que você, quando se encontra com seu irmão, você não diz para ele e agradece a Deus por estar vivo, por Deus estar cuidando da tua família, por Deus estar dando resposta, porque Deus está preservando a tua vida, porque Deus tem dado fé para permanecer de pé? Porque você não diz que o Espírito Santo está do teu lado, que Deus curou aqui, que Deus curou ali, que Deus visitou acolá? Porque você não diz que Deus tem provido na sua casa, apesar da crise, da dificuldade? Não faltou a farinha na panela, nem o azeite na botija. Porque você não diz que se levantou, está vivo, respirando? Então comece a glorificar a Deus nesta noite, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos de Calebes nesta última hora, que não faça o povo desfalecer, que não faça o povo ficar atemorizado. Precisamos de Caleb nesta última hora para trazer uma boa notícia para o povo. A maior rede de notícia tem que ser a igreja. Falar dos benefícios de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. O ano passado as pessoas dizem: como é que a gente vai terminar o ano? Terminamos 2020 e já estamos em março de 2021 e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Glória a Deus. E você tem dúvida que Ele vai continuar ajudando? Vai. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Caleb está no meio do povo. Caleb, quando ouve aquilo, Caleb disse: não, esse povo não crê em Deus. E Caleb, irmãos, é quenezeu. Ele foi arrolado na tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que em Caleb havia um espírito diferente nele. Nós precisamos de pessoas com espírito diferente, com foco diferente, com foco em Deus, nas promessas,
no alvo, com foco na potência e no poder de Deus, com foco no Todo-Poderoso, no foco daquele que cria o impossível, que trata das coisas que não existem como se já existisse, com foco naquele que se levanta com o seu cetro e fala, a terra treme, os montes se derretem quando ele brada na terra. Glórias a Jesus. Calebe, filho de Jefoné, homem de Deus, que tem uma visão contrária aos 10 espias. Ele teve que se levantar, ele teve que intervir. Versículo 30 do capítulo 13 de Números. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. E calar aqui, irmãos, não é afrontivo. Calar aqui não é mandar calar a boca. Calar aqui, irmãos, é mostrar por A e mais B que Deus está no controle de todas as coisas. A gente tem que calar aqueles que vêm dizendo coisas contrárias, irmãos. A gente não vai conseguir, a igreja está padecendo, a gente está morrendo. Não, irmão, a gente tem que ser, irmão, altivo. Nós temos que ser provalente. Nós temos que dizer para este mundo: não, as coisas estão difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele manda, Ele abre, Ele faz, Ele visita, Ele prepara o impossível para que seu povo possa louvar o seu nome. Aí Calebe disse: certamente subiremos e possuiremos em herança. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. No livro de Josué, do capítulo 13 ao 21, a palavra herança aparece 30 vezes. Irmãos, Deus está dizendo para esse povo que a terra não vai ser conquistada com esforços próprios. Não. Não é vocês que conquistam, sou eu que dou. A terra é minha, é propriedade minha. E eu vou dar em herança para vocês. Vocês serão meus inquilinos. E o pagamento? O pagamento é simples. Se vocês obedecerem a minha voz, guardarem os meus princípios, guardarem as minhas leis, é o que está lá, Monte Ebal, Monte Gerizim. Deus diz: vocês serão cabeça e não cauda. Vocês serão benditos na entrada e na saída. As vossas amassadeiras nunca faltarão pão para que vocês possam comer. Vocês vão emprestar e nunca vão tomar emprestado, porque eu sou Deus, irei adiante de vós. Aleluia. Glória a Jesus. Simples. Objetivo. Aí Calebe continua: porque seguramente prevaleceremos contra ela. Levanta as mãos nesta noite, no nome de Jesus, e agradeça a Deus que aquele que pode dar a vitória antecipada está aqui nesta noite. Você que me ouve do outro lado, levanta as tuas mãos, porque Deus é o único Deus que carimba, que assina, que atesta antecipadamente. E Calebe diz: Deus nos dará a terra em possessão. Se você quer, você recebe nesta noite e glorifica o nome do eterno Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Prevalecer significa ganhar a guerra. Aleluia. Eu estou extasiado com Deus, irmãos. Eu estou felicíssimo com Deus. Porque Deus tem nos provado que no momento mais difícil é a hora mais provável e necessária para Deus fazer grandes milagres. Para mostrar para a gente que é Ele que quer, que é Ele que faz, que é Ele que detém as coisas, que é Ele que controla o cosmos, que dá ordem ao universo, que chama as estrelas pelo seu nome, que domina nos quatro cantos da terra. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é mantenedor das coisas. Que Deus nos ajude nesta noite. Aleluia. Aleluia. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Que Deus nesta noite reverta esta palavra. O Deus que peleja por nós é mais forte do que os filhos de Anak. Os filhos de Anak podem até meter medo, assustar, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira continuaremos. Lembrar os irmãos que o nosso culto de domingo é às 18h30, começando, impreterivelmente.